Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando para falar sobre seleção espanhola que perdeu para a Colômbia nesta sexta-feira, o primeiro amistoso desse ano de 2024 da seleção espanhola e o jogo prévio, a Espanha enfrentar o Brasil. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês se dá para tirar alguma conclusão da seleção espanhola que a gente viu contra a Colômbia, prevendo o que veremos na terça-feira no estádio Santiago Bernabéu, que essa Espanha vai receber o Brasil aqui em Madrid, e veremos se dá para fazer algum tipo de comparação com o que vimos nessa sexta-feira, com o que veremos na terça-feira lá no Bernabéu. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo que o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema e, claro, os comentários por aqui. Já peço desculpas porque a minha garganta não está boa, eu estou com uma pequena faringite e a garganta não está 100%. Mas vamos lá, vou gravar da mesma forma e espero que o áudio não fique tão ruim assim. A seleção espanhola foi derrotada para a Colômbia por 1-0, o gol da Colômbia saiu no segundo tempo. E a gente viu uma Espanha com falta de intensidade, com falta de verdade de se implicar no jogo, né? É um amistoso, os jogadores, é normal, não entram com toda aquela vontade para disputar amistosos, ainda mais no momento da temporada dos clubes que a gente está, mas claramente se viu uma seleção colombiana com muito mais vontade de mostrar o que veio do que a seleção espanhola, e o reflexo disso é o resultado do jogo, vitória da Colômbia por 1-0 para cima da Espanha. Mas, pensando no jogo da seleção brasileira, acho que o mais importante em ressaltar é que a Espanha entrou em campo com o time reserva. O time que entrou em campo contra a Colômbia não deve ser, para nada, o time que vai disputar a partida contra a seleção brasileira. Inclusive, os melhores jogadores descansaram, os titulares titularíssimos não jogaram nenhum minuto e a gente teve alguns minutos para alguns jogadores que sim devem entrar em campo contra a seleção brasileira. O time que entrou em campo hoje, para vocês terem uma ideia: Davi Raya, o goleiro do Arsenal; na lateral direita, Pedro Porro; na lateral esquerda, o Grimaldo, jogador do Leverkusen, que faz uma baita de uma temporada; a dupla de zaga, Vivian, do Atlético de Bilbao, e Laporte, que está jogando na Arábia Saudita. O meio de campo, a dupla de volantes, porque o técnico da Espanha joga no 4-2-3-1, Zubimendi e Merino, os dois companheiros da Real Sociedad; o Pablo Sarabia de um lado, o Oyarzabal do outro, o Gerard Moreno atuando como enganche, fazendo essa função de o jogador atrás do centroavante, e o Rossello sendo a referência do ataque. A Espanha não começou o jogo sem nenhum ponta, jogou com o Sarabia e o Oyarzabal mais escorados pelas laterais, mas a gente viu basicamente o Merino entrando, principalmente no primeiro tempo, entrando como, entre aspas, lateral esquerdo, e o ponta da seleção espanhola acabava sendo o Grimaldo, que ataca muito bem, e no Leverkusen ele joga inclusive de ala, então a gente viu muito isso acontecendo no primeiro tempo. Inclusive o Grimaldo, para mim, no primeiro tempo foi o melhor jogador da seleção espanhola. É uma Espanha com uma cara que não tem praticamente nada a ver com o que a gente vai ver no estádio Santiago Bernabéu. Já vou trazer para vocês qual deve ser a escalação da Espanha contra o Brasil. Mas para destacar ainda o jogo contra a Colômbia, primeiro tempo a gente viu uma Espanha até no começo mais intensa, tentando ser mais vertical, que é uma característica dessa seleção espanhola do Luis de la Fuente. É uma seleção que fica com a bola, mas ela não fica com a bola só tocando de um lado para o outro. Ela é muito mais vertical com a bola e a gente viu pouco isso. Talvez o Grimaldo tenha sido o jogador que mais tenha oferecido a verticalidade a essa seleção espanhola. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de mais controle da Espanha, mas de poucas ações reais de perigo dentro dessa verticalidade da seleção espanhola, e com uma Colômbia esperando alguma possibilidade de contra-ataque. Inclusive, a Colômbia chutou mais no gol que a Espanha no primeiro tempo. Na segunda parte, com a entrada do James Rodríguez, que só entrou na segunda parte, a gente viu uma Colômbia totalmente diferente. Por quê? Porque o James é um jogador que tem muita qualidade e tem muita facilidade de se associar com os jogadores do ataque. E aí a Colômbia fez o quê? Tendo esse jogador, tinha a possibilidade de fazer o jogo associativo, mas puxou a Espanha
empurrou a Espanha um pouco para trás, para quê? Para poder sair no contra-ataque, que é uma arma dessa seleção colombiana. E aí apareceu o Luis Dias, que foi o melhor jogador da Colômbia na partida, fazendo uma grande jogada pela esquerda, deixando o Vivian, que estava fazendo o primeiro jogo dele com a seleção espanhola, totalmente para trás. Foi superadíssimo pelo Luis Dias, que fez uma grande jogada, cruzou e o Munhoz fez um grande gol para a Colômbia. O gol no segundo tempo, o único gol da partida, mas que deu a vitória para a seleção colombiana, que podia ter feito mais. O James Rodrigues deu um baita de um chute de fora da área que já o goleiro, terceiro goleiro da Espanha que entrou no segundo tempo, o Luis de la Fuente substituiu o Raya pelo Remiro, fez uma grande defesa em um chute que podia ter terminado no gol do James Rodrigues. A verdade é que no resumo da partida, a Colômbia chutou mais em gol que a Espanha, 5-3. A Espanha finalizou mais, mas acabou finalizando muito mais para fora do que para dentro do alvo do gol, né? Então foi uma seleção espanhola que tentou se encontrar logo com as substituições do De La Fuente, que colocou Lamine Yamal, colocou Nico Williams, colocou Morata, deu minutos ao Pau Cubarsí, o zagueiro do Barcelona, que fez a sua estreia na seleção espanhola, inclusive é o defensor mais jovem a estrear com a Espanha, 17 anos e 2 meses, e ele deve ser titular contra o Brasil, tá? A Espanha terminou o jogo com o trio de ataque, que talvez seja o trio de ataque que entrará em campo contra a seleção brasileira. Lamine Yamal na direita, Nico Williams na esquerda e Álvaro Morata a referência. Pode ser que o Dani Olmo entre por aí, né, que é um jogador com um pouco mais de experiência que os outros, mas pode ser que não. Talvez esse seja o trio de ataque titular. Vamos ver como é que a Espanha vai jogar contra o Brasil, mas tudo indica que se algum jogador for repetir na escalação, para mim deve ser só o Grimaldo, que a gente deve ter realmente uma Espanha bem diferente. Se imagina que a Espanha que vai enfrentar o Brasil deva ter o Unai Simón no gol, que é o goleiro titular, hoje não jogou, Carvajal na lateral direita, para parar Vinícius Júnior, companheiro dele de Real Madrid, que é o lateral direito titular dessa seleção espanhola. A dupla de zaga deve ser Lenormand e Pau Cubarsí, os dois não foram titulares no jogo de hoje. Aí na lateral esquerda tem a dúvida se mantém o Grimaldo ou se entra o Cucurella, que é a outra opção. O meio de campo totalmente diferente, com o Rodri, que é o melhor jogador da seleção espanhola. São 60 jogos sem perder, somando seleção e Manchester City. Ele é o cara que faz a Espanha jogar, então hoje se notou muito a ausência do Rodri, que deve ser acompanhado pelo Fabián Ruiz, jogador do PSG, e pelo Sancet. O Sancet é jogador do Atlético Clube de Bilbao e ele é o engante, ele é o meio-campista que conecta meio com ataque. Ele deve ser titular porque o Pedri tá fora, né? Mas se não seria o Pedri esse cara. Então deve ser Rodri, Fabián e Sancet. E no ataque tudo indica que Lamine Yamal, que entrou no segundo tempo, Nico Williams, que também entrou no segundo tempo, e Álvaro Morata, que também entrou na segunda parte. O De La Fuente já disse que nesses dois amistosos ele ia usar todos os jogadores que ele convocou. Então parece, hoje ele usou bastante jogadores, que essa deve ser a escalação contra o Brasil. Vamos ver nessas próximas horas se alguma coisa muda, mas em teoria deve ser por aí. O que muda? O que interfere a escalação da seleção brasileira numa possível escalação da seleção brasileira? A escalação da seleção espanhola numa possível escalação da seleção brasileira. Primeiro a lateral direita, né? Que vai estar o Carvajal em campo, que vai ter que parar o Vinícius Júnior. É um cara que conhece muito o Vinícius, então acho que o De La Fuente vai ir pela via Carvajal. Depois, a gente ainda não sabe muito como é que vai ser o meio-campo da seleção brasileira, mas é óbvio que a seleção espanhola vai ir com o Rodri, que é esse cara que controla o meio de campo da Espanha hoje, e do lado dele, as opções, além do Fabián Ruiz, que eu acho que vai ser o Fabián, pode ser o Merino, que fez um grande jogo hoje contra a Colômbia, eu achei que ele foi bem na partida, que é um cara um pouco mais defensivo, ou o Fabián, que já puxa um pouco mais para a criatividade. Acho que aí pode interferir a entrada do Grimaldo ou não. Se jogar o Grimaldo, a seleção brasileira vai ter mais campo para explorar nas costas do lateral esquerdo da seleção espanhola, porque o Grimaldo é muito ofensivo. Se jogar o Cucurella ali, ele também é mais ofensivo, mas nem tanto. Acho que ele aí não vai segurar tanto. Eu acho que pode ser que, mantendo o Grimaldo, talvez mantenha o Mikel Merino por ser esse cara um pouco mais defensivo e não deixar todo o trabalho defensivo para
para cobrir todo mundo pro Rodri, né? Mas acho que contra a seleção brasileira a Espanha vai querer ficar ainda mais com a bola e, claro, vai querer se proteger nos contra-ataques da seleção brasileira, que tendo caras muito rápidos e muito velozes com a bola nos pés, como é o caso de Vinícius Júnior e Rodrigo, eu imagino que o De La Fuente vai pensar muito nisso. Mas enfim, é uma Espanha que vai chegar enfrentando o Brasil na sua casa, vai jogar aqui em Madrid, não joga há bastante tempo, não lembro exatamente desde quando, acho que foi desde que enfrentou Portugal por aqui. Faz bastante tempo que a Espanha não joga na capital espanhola, no Bernabéu, então faz bastante tempo. Então vai querer deixar uma boa cara jogando em casa, né? E vamos ver até que ponto isso pode pesar mais na bagagem da seleção espanhola do que da seleção brasileira, que vai vir com todo esse momento de reconstrução da seleção, início do trabalho do Dorival, enfim. Acompanharemos esse jogo na terça-feira entre Espanha e Brasil no estádio Santiago Bernabéu. Mas mais ou menos sobre o que vimos da seleção espanhola é isso. Fora a camisa que a Espanha jogou hoje, que era horrorosa. Muito feia. No jogo contra o Brasil deve jogar com a primeira, que aí é a camisa vermelha. Bom, gente, é isso. Quem chegou por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa aquele like no vídeo e, claro, os comentários por aqui. Um beijo para vocês.